Apocalipse capítulo 3, versículos 7 até o versículo número 13. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, até o versículo 13, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, elogio é algo sempre agradável. Quem é que não gosta de ouvir? Quem é que não gosta de escutar elogios? Até porque os elogios, via de regra, eles expressam pontos positivos sobre o nosso caráter, pontos positivos sobre a nossa conduta, pontos positivos sobre as nossas ações. Na verdade, se nós analisarmos bem, os elogios, eles têm uma função prescrutadora em nossas vidas, em nossos corações. Não foi sem razão que o sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 21, ele disse o seguinte em relação aos elogios, abro aspas para o rei Salomão. Ele fala: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Então, os elogios que nós recebemos ao longo da nossa caminhada cristã, eles servem, eles revelam um pouco do nosso caráter. Se orgulhoso, se humilde, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, o somos não por nós mesmos, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus sendo operados em relação às nossas vidas. Contudo, meus irmãos, meus amigos, nós não podemos esquecer que muitos elogios que nós recebemos, eles acabam não sendo tão verdadeiros, eles acabam não sendo tão genuínos. Muitas vezes, elogios que muitas vezes nós escutamos ao longo da nossa existência se baseiam em determinadas circunstâncias, se baseiam em interesses que muitas vezes as pessoas têm em relação a nós, e por isso esses elogios, eles acabam de certa forma sendo um tanto quanto falsos. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o melhor elogio que nós recebemos, a melhor referência que porventura nós recebamos nesta vida é aquela que vem, é aquela que procede da pessoa de Cristo, da pessoa do nosso Salvador, da pessoa do nosso Redentor. Esses sim são elogios
genuínos, autênticos e verdadeiros, expressados por aquele que é perfeito e salvou as nossas almas. É interessante nós observarmos, é interessante nós considerarmos que esta era a realidade vivenciada, esta era a realidade vivida pela igreja na cidade de Filadélfia. Por quê? Porque conforme nós acabamos de ler, iremos considerar em certos detalhes, aqui nesta carta, em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 até o versículo 13, Cristo ele está se dirigindo de maneira elogiosa em relação à igreja que existia na cidade de Filadélfia. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 cartas do Apocalipse, além da igreja de Filadélfia, somente a igreja de Esmirna, que nós já vimos, recebeu somente elogios da parte de Jesus Cristo. Conforme nós vimos em meditações anteriores, a igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. Conforme nós vimos também em momentos anteriores, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, infelizmente havia abraçado alguns falsos ensinos, algumas heresias. E, conforme nós vimos em nossa última meditação, a igreja de Sardes, ela estava morta em termos espirituais. Então hoje, pela graça de Deus, hoje, pela graça do Senhor, nós iremos considerar a 6ª ou a penúltima carta das igrejas do Apocalipse. Depois que nós já vimos a carta de Éfeso, depois que nós já vimos a carta de Esmirna, depois que nós consideramos a carta de Pérgamo, depois que nós vimos a carta de Tiatira e também a carta à igreja de Sardes, hoje nós iremos considerar a carta que é dirigida à igreja na cidade em Filadélfia. E o tema da nossa mensagem e o tema da nossa meditação é o seguinte: Igreja de Filadélfia, irrepreensível aos olhos de Cristo. Igreja de Filadélfia, irrepreensível aos olhos de Cristo. Antes de nós considerarmos a carta em si, antes de nós considerarmos alguns detalhes que nós temos diante de nós, eu queria que nós considerássemos um pouco, meus irmãos, eu queria que nós considerássemos um pouco, meus amigos, alguns detalhes acerca da cidade de Filadélfia, onde existia esta igreja para a qual Cristo aqui ela se dirige. Eu queria que você atentasse com muito cuidado a algumas informações, porque essas informações elas não são acidentais e elas servem de ferramenta para a gente entender algumas palavras que Cristo profere àquela igreja. Então, atentemos para essas informações iniciais em relação à cidade de Filadélfia. Irmãos, amigos, Filadélfia era a cidade mais jovem das cidades onde estavam localizadas as igrejas para as quais Cristo escreve aqui no livro de Apocalipse. A cidade de Filadélfia, ela foi construída, ela foi edificada no ano 160 antes de Cristo. No ano 160 antes de Cristo. Ela foi construída por um rei general, Átalos II, que deu o nome a essa cidade em homenagem ao seu irmão Eumenes. Para quem não sabe, a cidade ou a palavra Filadélfia no grego é a junção de duas palavras gregas: philos, amor, adelphos, irmão. Literalmente falando, a palavra Filadélfia significa amor e amor de irmão, dada justamente essa homenagem do rei Átalos a seu irmão Eumenes, haja vista o grande amor, haja vista o grande sentimento que um tinha em relação ao outro. A cidade de Filadélfia, meus irmãos, meus amigos, ela era a entrada para o Oriente. Tanto é que ela é conhecida como a Porta do Oriente. Átalos II, ele construiu a cidade de Filadélfia para servir de propagadora, não só da cultura, mas também para servir de propagadora da língua grega, de toda a cultura que existia ali na Grécia. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, meus amigos,
A cidade de Filadélfia, ela sofria com alguns tremores de terra, ela sofria com alguns terremotos. Em todas as casas, por causa disso, havia rachaduras, porque eram constantes os terremotos na cidade de Filadélfia. No ano 17 depois de Cristo, por exemplo, houve um grande terremoto que destruiu completamente aquela cidade. Por 2 vezes, a cidade de Filadélfia, ela teve o seu nome trocado. No primeiro momento, ela passou a ser chamada de Neo-Cesareia, a nova cidade de César, o imperador, e depois ela recebeu o nome de Fábia. Mas na verdade, ela era conhecida mesma pelo nome de Filadélfia. Então, a igreja de Filadélfia, dentro desse contexto, a igreja de Filadélfia, dentro dessa realidade, ela era menosprezada pelos cidadãos, pelas pessoas que moravam naquela cidade. Porém, a igreja de Filadélfia, não obstante ser desprezada pelos moradores da sua cidade, conforme nós observamos, ela é elogiada pela pessoa de Cristo, pela pessoa do nosso Redentor. Então, feitas essas observações iniciais, feita essa palavra introdutória, eu queria que nós considerássemos a partir daqui, meus irmãos, eu queria que nós considerássemos a partir daqui, meus amigos, pelo menos 4 pontos que nós encontramos aqui nesse trecho, que nós encontramos aqui nesta passagem. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a apresentação. Eu queria que nós víssemos a apresentação que Cristo faz de si à igreja de Filadélfia. A apresentação de Cristo para a igreja de Filadélfia. Olhem só o que nós encontramos no versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Então somente esse verso leremos a partir de agora. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui Cristo, ele se apresenta à igreja em Filadélfia, como aquele que é santo, como aquele que é autêntico, como aquele que é poderoso, aquele que é soberano. É interessante porque cada uma dessas declarações que Cristo faz acerca de si mesmo, elas vão ao encontro de necessidades específicas que os irmãos na igreja de Filadélfia, eles careciam. Quais são essas afirmações? Quais são essas declarações? Quais são as palavras que Cristo fala de si mesmo quando ele se apresenta dentro desta carta aos irmãos lá na igreja em Filadélfia? Em primeiro lugar, conforme o texto aqui nos ensina, Cristo, ele se apresenta como o santo. Observe o artigo definido logo no início. Cristo diz: eu sou o santo, ou seja, eu sou o imaculado. E falando dessa forma, se expressando dessa maneira, Cristo, ele estava mostrando àqueles irmãos que ele, Cristo, era distinto, que ele, Cristo, era separado de tudo aquilo que era pecado, de tudo aquilo que era vil, de tudo aquilo que era pecaminoso, e isso se via de contraste em relação às divindades pagãs, que infelizmente elas eram adoradas também lá na cidade de Filadélfia. Então Cristo diz que ele era o santo, primeiramente, mas não só isso. Em segundo lugar, Cristo diz que ele é o verdadeiro. Em outras palavras, que ele é autêntico, que ele se diferenciava dos outros deuses que eram falsos, que eram a imaginação, ou que eram fruto da imaginação das pessoas. Então, contrastando com isto, Cristo diz: eu e somente eu sou o verdadeiro, eu e somente eu sou o autêntico. Então ele fala que é santo, ele fala que é verdadeiro, e em terceiro lugar, ele se autodenomina como o soberano. É por isso que ele diz: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então Cristo, ele é aquele que tem a chave de Davi. Cristo é aquele que fecha e ninguém pode abrir.
Cristo, ele é aquele que abre e ninguém pode fechar. Cristo, ele aqui está se mostrando com autoridade absoluta sobre tudo, sobre todos, como o soberano em relação a tudo que existe no mundo que é criado por Deus, quer ser no sentido espiritual, quer ser no sentido físico. Então, são 3 declarações fortíssimas que Cristo faz acerca da sua pessoa. Ele é santo, ele é verdadeiro, ele é soberano. E o que é que isso nos ensina? E o que é que isso nos mostra a necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, de nós procurarmos cada vez mais desenvolver uma compreensão clara de quem é e daquilo que faz a pessoa do nosso Salvador. Na verdade, é essa visão, na verdade, é essa compreensão de quem Cristo é e daquilo que Cristo faz, que serve de ferramenta, que serve de auxílio, não só para que nós possamos enfrentar, mas também para que nós possamos vencer muitos, se não todos os obstáculos que nós nos deparamos e nos deparamos nesta vida. Daqui a alguns instantes a gente vai ver algumas dessas dificuldades. Daqui a alguns instantes a gente vai ver alguns desses obstáculos que se apresentavam para os irmãos da igreja em Filadélfia. Então, para que pudesse confortar o coração daqueles irmãos, para que pudesse animar o coração daqueles irmãos, Cristo, ele faz essa apresentação toda especial, como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro, como aquele que é soberano, a fim de que os irmãos pudessem acalmar os seus corações diante dos sofrimentos, diante das tribulações, diante das dificuldades pelas quais eles estavam passando. Daí essa necessidade que eu, você, todos nós temos de cada vez mais aprimorarmos, de cada vez mais aprofundarmos a visão, o conhecimento, a compreensão, a crença da pessoa do nosso Salvador, para que desta forma possamos alimentar a nossa fé, prevalecer diante das dificuldades e, para a glória de Cristo, poder vencer todos os nossos problemas. Então, atentemos para essa lição extremamente importante, prática e válida para as nossas vidas. Procure conhecer, procure descobrir, procure saber cada vez mais quem é e o que faz o seu Salvador. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos aqui nesse trecho? A apresentação que Cristo faz aos irmãos da igreja em Filadélfia. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, nós temos a descrição que Cristo faz da igreja em Filadélfia. A descrição que Cristo faz da igreja em Filadélfia. E aí, eu queria que nós lêssemos pelo menos alguns trechos aqui dessa passagem, poucos, o versículo 8 e o versículo 10, parte A. Olhem só o que nos diz aqui esse trecho. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e a parte inicial do versículo número 10. Veja a descrição que Cristo faz da igreja em Filadélfia. Ele fala: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10, parte A. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aqui nesses dois trechos, irmãos, aqui nessas duas passagens, meus amigos, Cristo, ele destaca algumas realidades positivas que marcavam a igreja na cidade de Filadélfia. E aí a gente observa que há pelo menos três dessas coisas. A gente observa que há pelo menos três realidades positivas que marcavam a vida daquela igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a igreja em Filadélfia era uma igreja com muitas oportunidades.
Em primeiro lugar, a igreja de Filadélfia era uma igreja com muitas e muitas oportunidades. Foi por isso que Cristo disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Cristo, aqui nesse trecho, Cristo, aqui através dessas palavras, diz que havia aberto uma porta para a pregação. Havia aberto uma porta para a proclamação do Evangelho. Algumas pessoas até aplicam esse texto de maneira indevida, relacionando esse texto a coisas relacionadas desta vida, a trabalhos, a empreendimentos. Não. Aqui Cristo está ensinando que havia aberto uma porta para a pregação do Evangelho. Eu não sei se vocês se lembram, mas naquelas informações iniciais que nós demos na introdução em relação à cidade de Filadélfia, nós vimos ali que a cidade de Filadélfia, ela era conhecida como o portal do Oriente, era a porta de entrada para os países do Oriente, e ela foi construída justamente com esse objetivo. Ela foi construída justamente com essa finalidade de propagar, de proclamar não só a cultura grega, mas também a língua grega, que era o império prevalecente na sua construção anos atrás. E para quem não sabe, o grego, ele foi a língua em que foi escrita o Novo Testamento. E para quem não sabe, o grego, ela foi a língua através da qual o Evangelho se tornou conhecido por todo o Império Romano. E agora, conforme as palavras de Cristo, ele estava dando a oportunidade, ele estava abrindo uma porta para que aqueles irmãos na cidade de Filadélfia pudessem levar o Evangelho, dado que o grego ainda era a língua principal do mundo. Para quê? Para que pudesse ser propagado nos países orientais, nos países do Oriente. E por isso Cristo diz que havia dado ou havia posto uma porta aberta para aqueles irmãos. Eles tinham o privilégio, eles tinham a grande responsabilidade de tornar Cristo conhecido, de falar, de proclamar o Evangelho de Cristo a países, a povos orientais, para que assim o Evangelho pudesse ser difundido em outros lugares, se espalhando não só no Império Romano, mas também se espalhando por todo o Oriente. Daí essa primeira realidade positiva que marcava, que caracterizava a igreja de Filadélfia. Era uma igreja com grandes oportunidades. Mas não só isso. Em segundo lugar, a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja desprezada pelo mundo. É por isso que Cristo diz em relação àquela igreja no versículo número 8, que tens pouca força, Infelizmente, os irmãos filadelfienses, eles estavam sendo humilhados pelos moradores daquela cidade. Na verdade, eles estavam sofrendo em duas linhas de inimigos. Em primeiro lugar, existia a cultura grega, que ridicularizava o Evangelho, inclusive taxando o Evangelho da cruz como uma loucura que não podia ser aceitável à mente humana, e por isso os irmãos, eles eram ridicularizados. Por outro lado, existia também naquela cidade alguns judaizantes que desfaziam também da mensagem da cruz. Por isso, aqueles irmãos em Filadélfia, eles tinham essa pecha de serem pessoas de uma categoria inferior. Por isso eles eram humilhados, por isso eles eram ridicularizados perante as pessoas da sua própria cidade, e Cristo chega para eles e diz: aos olhos do mundo, eles são fracos. Aos olhos do mundo, eles são fracos. Não aos olhos de Cristo, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante. Então veja, a primeira realidade é que eles tinham diante deles uma porta aberta. A segunda realidade, que eles eram desprezados pelo mundo. E uma terceira realidade positiva é que a igreja em Filadélfia era uma igreja fiel. A igreja em Filadélfia era uma igreja fiel. É por isso que nós vemos no versículo 8, versículo 10, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10,
porque guardastes a palavra da minha perseverança. Então, os cristãos em Filadélfia, eles eram menosprezados? Sim, com toda certeza, mas eles não abriam mão da firmeza, eles não abriam mão dos valores, eles não abriam mão das verdades do Evangelho, independente do tratamento, independente da pecha que os cidadãos da cidade em Filadélfia colocavam sobre os cristãos. A gente pode até dizer, a gente pode até afirmar que ser crente na cidade de Filadélfia, no tempo de João, era algo vexatório, era algo humilhante aos olhos do mundo. Porém, não obstante esse fato, os irmãos, eles não arredaram o pé, permaneceram firmes, fortes, fiéis a Cristo e sua palavra. Então veja, 3 realidades positivas: uma igreja que tinha sobre si, ou que tinha para si, uma grande porta de oportunidade; uma igreja que era menosprezada pelo mundo; uma igreja que ela era fiel. E o que é que a gente aprende com tudo isso? Qual é a verdade que nos salta os olhos a partir dessas palavras? Que dificuldades, muitas vezes, que nós enfrentamos por causa de Cristo, elas acabam se transformando em grandes oportunidades, desde que nós sejamos fiéis a Cristo. Não esqueça disso, meu irmão. Não esqueça disso, minhas irmãs. Dificuldades que muitas vezes nós passamos por causa de Cristo acabam se transformando em oportunidades, desde que nós sejamos fiéis a Cristo. Era o que acontecia na cidade de Éfeso, na cidade de Filadélfia, em relação aos cristãos. Eles eram humilhados? Sim. Eles eram desprezados? Sim. Mas Deus havia aberto uma grande porta para que eles pudessem sair da cidade, ir a outros povos, sair da cidade, ir para o Oriente. Para quê? Pregar o Evangelho, viver a fidelidade de Cristo, viver a fidelidade da palavra. E isto para nós, meus irmãos, e isto para nós, minhas irmãs, acaba sendo um grande incentivo que nós devemos ter em relação às nossas vidas. Passamos por dificuldades, passamos por tribulações. Muitas vezes as adversidades, elas acabam batendo na porta da nossa vida, mas se nós tivermos uma visão mais ampla, se nós tivermos uma visão mais abrangente, a gente pode fazer, como eu gosto de dizer, do limão uma limonada, e mesmo nessas situações tornar Cristo conhecido em relação às nossas vidas. Veja, por exemplo, quando você tem que atravessar uma situação de enfermidade. É uma situação contrária? Sim. É difícil aos olhos humanos? Sim. Ela é um pouco complexa em relação à nossa vida? Sim. Mas quando você usa um momento como esse para poder firmar cada vez mais a sua fé, quando você usa uma circunstância como essa para proclamar a grandeza de Cristo sobre sua vida, para descansar nele, para esperar nele, você estará testemunhando de Cristo a outras pessoas. Talvez sendo instrumento nas suas mãos, para que assim Cristo possa vir ser aceito pelas pessoas que ainda não têm, por aquelas pessoas que ainda não são salvas. Me veio à mente, por exemplo, a história do fundador do congregacionalismo aqui no Brasil, Robert Reid Cali, que se converteu a partir de um testemunho de alguém que ele cuidava, de uma senhora que ele cuidava, que ele era médico. Dado o testemunho, dada a forma de viver, dada a maneira como ela encarava aquela enfermidade, confiando e descansando em Cristo. Então são nas adversidades que Deus ele abre oportunidades para que a gente possa pregar a sua palavra. Contudo, o que Deus requer é que eu, você, todos nós sejamos fiéis, independente da circunstância, independente do momento, independente da adversidade, porque conforme ele nos promete, aquele que tem as chaves de Davi, ele abre o que ninguém pode fechar, e ele fecha aquilo que ninguém pode abrir. Ele é soberano.
Então, você vê de um lado a apresentação que Cristo faz da igreja ou a igreja na cidade de Filadélfia. Por outro lado, você observa a descrição que Cristo faz daquela igreja, da igreja em Filadélfia. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, você observa aqui nesse trecho a ordem que Cristo dá à igreja em Filadélfia. Veja que não há correção, veja que não há repreensão, mas há um conselho, sob forma de ordem, que Cristo está dando àquela igreja. Veja o que nós encontramos no versículo 11. Veja o que nós encontramos no versículo 11, sobretudo na parte B. Diz o seguinte, vou ler todo o verso, mas destacando a parte B. Ele diz: venham sem demora, e agora vem a ordem, o conselho. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Cristo ele faz um apelo. Ele faz um apelo aos irmãos de Filadélfia. Para quê? Para que eles permanecessem firmes. Para quê? Para que eles permanecessem constantes no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Conforme nós falamos, eles eram irmãos irrepreensíveis. Não há nenhuma repreensão de Cristo para com aquela igreja. Então, caberia agora, uma vez que eles desfrutavam dessa realidade, caberia agora, uma vez que eles estavam nessa condição, se manterem no nível espiritual em que eles de Filadélfia haviam chegado. Então é por isso que Cristo diz: conserva, permanece, guarda aquilo que vocês têm. E Cristo ele complementa, dando a razão dessa ordem. Para quê? Para que eles não perdessem e não perdessem os seus respectivos galardões. E ele complementa: para que ninguém tome a tua coroa. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente vê um princípio, uma verdade que nós devemos considerar em relação à nossa vida. Que verdade? O grande desafio que a vida cristã nos impõe para que nós possamos manter aquilo que nós já adquirimos em termos espirituais, em termos de vida com Deus, em termos de vida e vida com o Senhor. Conforme nós já falamos em meditações anteriores, nós temos um conflito, nós temos uma luta contra o mundo e contra o diabo, que quer fazer o quê? Nos tirar da presença de Deus. Nós temos um conflito, nós temos uma guerra, nós temos uma luta contra a nossa própria natureza, que quer fazer com que nós esmoreçamos na nossa caminhada com Cristo. E qual é o segredo para poder vencer esses entraves? E qual é o segredo para poder vencer essas batalhas? E qual é o segredo para nós podermos vencer essas lutas? Perseverar, mantendo aquilo que nós já adquirimos em termos de vida cristã, para que assim a gente possa vencer o pecado, para que assim a gente possa vencer a frieza espiritual, para que assim a gente possa permanecer firme e forte nos caminhos de Deus, firme e forte nos caminhos do Senhor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fica esse desafio para mim, para você, para todos nós. Avalie a sua vida espiritual hoje. Você pode enxergar avanços que você já teve ao longo da sua vida cristã, na sua vida com Deus. Você já pode enxergar o progresso espiritual que Deus ele vem operando dia após dia na sua vida, através de uma vida de santificação, através de uma vida de serviço, através de uma vida de progresso espiritual. Você consegue observar os frutos da graça sendo manifestados na sua vida, quer seja através da maneira como você pensa, quer seja através da maneira como você fala, quer seja através da maneira como você age, de maneira que fica notório que você está avançando na sua vida com Deus. Se você puder responder sim a todas essas perguntas, se você puder responder sim a todos esses questionamentos, fica o conselho: mantenha aquilo que você já tem.
Mantenha aquilo que você já recebeu. Não retroceda, não retroaja. Mantenha, se possível, avance e adquira ainda mais. Cresça e se desenvolva espiritualmente ainda mais. Se porventura isto não é visto na sua vida, se porventura quando você faz essa autoanálise espiritual, você não encontra essa realidade bendita sendo vivenciada por você, o que é que você deve fazer? O mundo está perdido? Não. Você deve considerar a sua vida, você deve confessar possíveis pecados, você deve assumir o compromisso com o Senhor, para que você possa avançar na sua caminhada, fazer aquilo que está ao seu alcance, usando dos meios de graça, oração, leitura bíblica, comunhão, participação dos sacramentos, para que assim você possa progredir e se manter cada vez mais na firmeza espiritual. Veja que coisa maravilhosa, Cristo chegar para uma igreja, assim como ele chegou para a igreja de Filadélfia, Cristo chegar para uma igreja, assim como ele chegou para a igreja de Esmirna, e não ter nenhuma correção, não ter nenhuma observação a ser feita, haja visto que os irmãos estavam dentro do prumo da vontade de Deus em relação a eles. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é um grande privilégio. Na verdade, esse deveria ser o nosso objetivo, a nossa finalidade de vida. Esse deveria ser o nosso objetivo, a nossa finalidade de vida, não só em termos individuais, mas em termos coletivos, em relação à nossa vida enquanto igreja. Para quê? Para que Cristo chegue perante a ISCCM e não tenha nada para corrigir, só faça elogios, elogios, elogios. Que privilégio, que privilégio! E assim foi, conforme nós observamos aqui em relação à igreja de Filadélfia. Então, que a gente possa se manter numa condição espiritual favorável, que a gente possa avançar na nossa condição espiritual, caso ela seja desfavorável, que a gente possa progredir cada vez mais, para que assim Cristo ele possa ter motivos para nos elogiar, se não aqui, mas com toda certeza na eternidade. Então, é esta a ordem que Cristo dá para a igreja na cidade de Filadélfia. Então veja, de um lado ele se apresenta para aquela igreja, veja, por outro lado, ele faz algumas descrições relacionadas àquela igreja. Por outro lado, ele dá uma ordem àquela igreja. E por fim, meus irmãos, e por fim, meus amigos, Cristo, ele faz promessas para a igreja em Filadélfia. As promessas de Cristo para a igreja de Filadélfia. Veja o que nós encontramos no versículo 9. Vamos ler alguns trechos aqui dessa passagem e destacar aqui algumas verdades. Acompanhe comigo, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo número 9. Olha só o que Cristo aqui diz nesse trecho. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, os judeus que menosprezavam os filadelfienses, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Versículo 10, parte B. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11, parte A. Venho sem demora. Versículo 12. Ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui Cristo ele dá uma relação de bênçãos que ele havia transmitido para os irmãos na igreja de Filadélfia. É interessante que as bênçãos são tantas, são inúmeras, que a gente pode dividir em dois blocos: bênçãos presentes e bênçãos futuras. Veja que a igreja de Filadélfia era uma igreja irrepreensível, e uma vez que isso acontecia, Cristo ele assegurava benefícios a curto prazo,
benefícios futuros que iriam ser experimentados por aqueles irmãos, e vale a pena a gente destacar esses benefícios que, de certa forma, eles também são reais para as nossas vidas enquanto Igreja de Cristo aqui nesse mundo. Então, qual é a primeira bênção? Então, qual é o primeiro benefício que Cristo promete aos irmãos da igreja em Filadélfia? Em primeiro lugar, reconhecimento do amor de Cristo por parte dos seus inimigos. Reconhecimento do amor de Cristo por parte dos seus inimigos. É por isso que no versículo 9 a gente vê: eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Estão lembrados que uma das linhas de conflitos dos irmãos em Filadélfia eram os judeus, os judaizantes, que menosprezavam Cristo, que menosprezavam a religião cristã, que desfaziam do Evangelho, que desfaziam da cruz de Cristo, humilhando, menosprezando os irmãos. Mas olha só a promessa que Cristo faz. Olha só, aquelas pessoas que difamavam, aquelas pessoas que menosprezavam, aquelas pessoas que ridicularizavam dos cristãos, Cristo aqui promete que aquelas pessoas iriam reconhecer o amor de Cristo sobre aqueles cristãos. Como é que isso vai acontecer na prática? Em virtude do conforto. Como é que isso vai acontecer na prática? Em virtude do fortalecimento. Como é que isso vai acontecer na prática? Em virtude do testemunho que os irmãos iriam permanecer de tal forma que eles iriam reconhecer que Cristo estava presente na vida daqueles irmãos, que Cristo amava aqueles irmãos, que Cristo se relacionava especialmente com aqueles irmãos. O mundo iria fazer esse reconhecimento. Que grande bênção, meus irmãos! As mesmas bocas que difamaram, as mesmas bocas que humilharam, iriam reconhecer o amor de Cristo pela igreja lá na cidade de Filadélfia. A perseverança, o labor, a fidelidade, nesse sentido, iria surtir efeito, iria fazer com que o testemunho fosse dado, a tal ponto que a cidade, os ímpios, reconheceriam o amor de Cristo em relação àquela igreja. Irmãos, irmãs, Cristo nos ama. Muitas vezes nós somos ridicularizados pelo mundo. As pessoas nos difamam, as pessoas nos menosprezam, as pessoas fazem coisas ruins conosco, com a nossa reputação. Mas nos mantenhamos fiéis à palavra de Cristo, porque essas mesmas pessoas que muitas vezes desfazem de nós, elas irão testemunhar positivamente sobre nós do amor de Cristo que é derramado sobre as nossas vidas. Então não tenha medo, permaneça fiel, conserve aquilo que você tem, e você vai ver aqueles que se opõem a você reconhecendo a presença de Cristo na sua vida, para a glória do nosso Deus. Por isso devemos ser fiéis. A primeira bênção, a curto prazo, vamos assim dizer. Mas não só isso. A segunda bênção, proteção em meio à tribulação. Proteção em meio à tribulação. Versículo 10, parte B. Cristo prometeu àqueles irmãos o seguinte: também eu te guardarei da provação, ou da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Veja que aqueles cristãos são humilhados. Veja que Cristo aqui fala para eles, mostrando que uma tribulação virá sobre eles, e não só sobre eles, sobre o mundo inteiro, como de fato aconteceu, sobretudo no final do primeiro século, quando o Império Romano impôs uma perseguição cruel aos cristãos. Mas Cristo aqui prometeu a cada um deles o quê? Que Cristo os guardaria da hora da provação. Por mais que fosse adversa, por mais que fosse forte, por mais que fosse intensa, mas mesmo diante das tribulações, Cristo sustentaria aqueles irmãos. Essa é a realidade também, meus irmãos. Essa é a realidade também que eu, você, todos nós devemos ter em mente em relação às nossas vidas. De certa forma, o cristianismo é atribulado hoje, com toda certeza, através de algumas leis, através de algumas visões que as pessoas têm, e a gente está sentindo isso de maneira mais intensa. Isso vai se fortalecer no futuro, com toda certeza. Ninguém espere vida mansa para o cristianismo no futuro,
vai vir dificuldade, vai vir adversidade, vai vir tribulação, quanto mais se aproximar o retorno de Jesus Cristo. E diante disso, vamos nos desesperar? Não. Diante disso, nós vamos blasfemar de Deus? Não. Por quê? Ele nos promete, conforme prometeu à igreja de Filadélfia, que nos guardará da provação. Mantenha seu coração fiel, mantenha-se firme e espere, independente daquilo que tiver de vir, Cristo promete que vai nos fortalecer, Cristo promete que vai nos proteger, Cristo promete que vai nos guardar, de maneira que a gente vai perseverar até o fim, para a glória do nosso Deus. A segunda promessa. A terceira promessa, aqui não no caráter tão imediato, mas no caráter mais futuro. Que promessa é essa? Encontro com o Salvador. Encontro com o Salvador. Olha só o que a gente vê no versículo 11, na parte A, apenas uma frase. Cristo, ele disse à igreja em Filadélfia: venho sem demora. Venho sem demora. Então Cristo, ele viria brevemente para buscar os seus fiéis. Já são 2000 anos, mas a promessa está de pé. Já são 2000 anos, nós podemos descansar nas palavras de Cristo, porque conforme ele falou, ele continua a falar, e essa CCM, venho sem demora. Essa é a esperança que eu, você, todos nós devemos ter. O nosso Salvador não nos redimiu? Sim. Ele não nos regenerou? Sim. Ele não nos mantém firme na caminhada? Sim. Pode esperar, ele vai voltar para lhe buscar. Pode esperar, pode durar mais um ano, 10, 20, 30, 40, milhares de anos, se for o caso. Mas descanse, descanse. E sempre fique com essa frase na sua mente, no seu ouvido: venho sem demora. Seja apenas fiel, seja apenas fiel. Guarde o que você tem e espere que mais cedo ou mais tarde nós teremos um encontro glorioso com o nosso Redentor. Aguarde, está mais perto do que nunca. Então, a terceira promessa, encontro com o Salvador. A quarta promessa, segurança eterna na presença de Deus. Segurança eterna na presença de Deus. Versículo 12, a parte inicial, diz o seguinte: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí, veja, jamais sairá. Irmãos, irmãs, coluna na Bíblia é sinal de segurança. Coluna na Bíblia é sinal de estabilidade, de firmeza. Conforme nós falamos naquela palavra introdutória, os filadelfienses, eles sofriam com os terremotos frequentes. Era uma característica da cidade. Porém, a promessa que Cristo faz aos crentes é que eles morariam em um país, eles estariam num santuário, e que eles seriam essas colunas desse santuário, no sentido da firmeza, no sentido da estabilidade, no sentido da perseverança na salvação, e não haveria terremoto nenhum, jamais, que pudesse desestabilizar a vida espiritual deles. Daí a necessidade da gente entender alguns detalhes das cidades, porque você começa a compreender porque Cristo fala de maneira específica para cada igreja. Então, o que Cristo está falando aqui é que aqueles irmãos, o que Cristo está falando aqui é que nós seremos feitos colunas estáveis, fixas na presença do nosso Deus eternamente, apontando para a segurança da salvação que jamais nós perderemos. Neste mundo, a gente até passa por situações instáveis. Nesse mundo, até a gente vive situações de instabilidade, mas no céu não, na salvação não, muito pelo contrário. Vamos ser colunas, estaremos seguros, estaremos fixos, estaremos permanentes, e não haverá terremoto nenhum que vai nos estruturar em termos espirituais. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Em quinto lugar, a quinta promessa, pertencimento como povo de Deus. Pertencimento como povo de Deus. Veja,
o que nós encontramos no restante do versículo 12. Diz o seguinte: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. É interessante porque era comum, irmãos e irmãs, amigos e amigas, para os filadelfienses gravarem seus nomes nas colunas. Inclusive há até vídeos na internet de pessoas que trabalham com arqueologia bíblica, onde eles vão, onde hoje é a cidade de Filadélfia, e há ainda alguns resquícios disso, colunas onde você vê gravado nomes de pessoas. Contudo, em um dos terremotos que ocorreu na cidade de Filadélfia, ali no primeiro século da era cristã, o terremoto ele não veio só, ele veio acompanhado de uma erupção vulcânica, e aí as lavas daquele vulcão apagou completamente os nomes das pessoas das cidades que estavam gravadas nas colunas da cidade, e aí perdeu-se pelo menos a história de muitos deles. Aqui Cristo ele fala o contrário, ele vai gravar o nome de Deus, ele vai gravar o nome da cidade de Deus, ele vai gravar o novo nome que Cristo terá sobre nós, mostrando que nós seremos povo dele, seremos povo para todo sempre dele, e não haverá lava vulcânica que vai apagar essa realidade de nós. Louvado seja o Senhor. É interessante porque aqui é dito que Cristo vai ter um novo nome, e a gente fica a perguntar: que novo nome é esse? Será que já não basta as muitas revelações que a gente tem de Cristo na palavra? Irmãos, irmãs, isso aponta para um fato que quando nós chegarmos no céu, aponta para um fato que quando nós chegarmos na eternidade, a gente vai se deparar com coisas tão extraordinárias, tão superiores, tão irracionais sob o ponto de vista humano, que aquilo que a gente tem de Cristo vai ser como uma gota no oceano. Aguarde que você verá. Aquilo que Deus tem preparado para nós é infinitamente superior do que tudo aquilo que a gente ainda está aprendendo de Cristo nos nossos dias. E aqui a gente vê que nós teremos esses nomes escritos em nós, mostrando que nós pertencemos ao seu povo, que fazemos parte da sua família, e fazemos parte da sua família para todo o sempre. Então vale a pena ser fiel, vale a pena ser perseverante na pessoa e na palavra de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo promete para nós bênçãos de amor, bênçãos de proteção, bênçãos de comunhão, bênçãos de segurança, bênçãos de identificação, que fogem completamente à nossa razão, à nossa compreensão. Louvado seja o Senhor. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vimos alguns pontos da carta que Cristo ele dirige à igreja em Filadélfia. A gente vê Cristo se apresentando como o santo, o autêntico, o soberano. A gente vê Cristo descrevendo positivamente aquela igreja, uma igreja que tinha uma grande oportunidade diante de si, uma igreja que era menosprezada aos olhos do mundo, e isso é um privilégio, uma igreja que era fiel. Veja quantas descrições positivas. A gente vê Cristo ordenando perseverança da parte daquela igreja, para que eles mantivessem aquilo que eles haviam obtido. A gente vê Cristo prometendo bênçãos presentes, bênçãos futuras, o seu amor, a sua proteção, a sua comunhão, a sua segurança, a sua identificação. Então, a palavra de ordem que Cristo tem para nós hoje é: sejamos fiéis, meus irmãos, sejamos fiéis. A gente vive num mundo virado de ponta cabeça, um mundo que distorce os valores do Evangelho, um mundo que menospreza a cruz de Cristo, um mundo que desfaz do povo de Deus. Tudo isso é verdade, e vai se intensificar cada vez mais nas nossas vidas. Mas que seja assim, porque melhor, infinitamente melhor, é estarmos em Cristo e esperarmos aquilo que Cristo ele tem reservado para nós. Mais cedo ou mais tarde ele voltará, mais cedo ou mais tarde ele vai dar paga a cada um conforme as suas obras. Nós sabemos para onde nós iremos, porque nós sabemos em que nós temos crido, e sabemos que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Em relação àquelas pessoas
que não são salvas ainda, aquelas pessoas que não têm certeza de salvação, o que é que fica para você, meu amigo? O que é que fica para você, minha amiga, em termos de lição? Considere, mas considere mesmo, a seriedade das promessas de Cristo, que Ele vai retornar, e vai retornar. E conforme nós falamos, Ele vai retribuir cada um conforme as suas obras. Veja que Ele vai vir para premiar a sua igreja com inúmeras bênçãos, mas também Ele vai vir para pedir conta daquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer em relação às suas vidas. Ele veio como Salvador, agora Ele virá como juiz. Ele virá sim como Salvador apenas para aquele que é o seu povo, mas para quem não é, Ele virá como juiz. E a grande pergunta que eu faço para você é: em que lado você quer estar? Você quer estar do lado daquelas pessoas que receberão a Cristo como seu Salvador no seu retorno? Ou você quer estar, ou vai estar do lado do grupo daquelas pessoas que receberão o juízo de Cristo sobre suas vidas, aquelas pessoas sobre as quais Ele vai pedir conta? De que lado você vai estar? Só você pode responder essa pergunta. E caso você esteja de um lado desfavorável, há uma solução, há um remédio. Que solução, que remédio? Volte-se para Ele, volte-se para Cristo hoje, volte-se para Ele, volte-se para Cristo agora. Reconheçam como seu Senhor, reconheçam como seu Salvador, entregue a sua vida a Ele, porque Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele é o soberano. Só Ele tem condições de cuidar da sua vida, de lhe trazer paz, de lhe proporcionar esperança, de lhe dar orientação e de lhe capacitar para que você possa viver uma vida em que você pode receber os elogios de Cristo. Elogios bons, sinceros, verdadeiros, que vêm da boca do nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra em nossos corações. Amém.